Bom, pessoal, vamos falar agora das principais plantas usadas, para tratar os problemas do sistema cardiovascular. Bom, o fitoterápico ideal para a prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares, deveria possuir as seguintes propriedades: antioxidante, anti-inflamatória, vasodilatadora, inibidora da enzima de conversão de angiotensina, inibidora da ECA, hipolipemiante, hipoglicemiante e antiagregante plaquetário, tá certo? Então, vamos entender o porquê de cada um. Antioxidante é para evitar os danos provocados pelos radicais livres, e também para evitar, para prevenir inflamação no coração, tá certo? A atividade anti-inflamatória, claro, para tratar alguma inflamação que haja ali no órgão. Vasodilatadora, para diminuir a pressão arterial. Inibidora da enzima de conversão de angiotensina, também para reduzir a pressão arterial. Para ter provocar uma atividade, gente, de vasodilatação também. Hipolipemiante, redutora do colesterol total, redutora do colesterol ruim, que é o LDL colesterol, enfim, o controle do colesterol. Hipoglicemiante, que a gente sabe que níveis glicêmicos muito altos vão provocando danos aí, tanto nos vasos sanguíneos, como também no coração. Então, tem que controlar a glicemia. Plantas hipoglicemiantes podem ser interessantes nesse caso. E plantas antiagregantes plaquetárias para evitar ou tentar evitar a formação de coágulos que possam estar vindo a obstruir, algum vaso que é importante, por exemplo, obstruir uma coronária, que são ali vasos que vão nutrir o coração, tá certo? Então, a gente vai ver algumas plantas que são úteis tanto na prevenção como no tratamento das doenças do sistema circulatório. Essas plantas elas são muito ricas em derivados fenólicos, como os flavonoides. Os flavonoides, vocês já sabem, eles têm uma atividade antioxidante, e também as antocianidinas, que têm uma atividade vasodilatadora. A referenciação está aqui. A primeira planta, gente, para o sistema cardiovascular é a cúrcuma longa, que a gente já conhece muito, o açafrão. A parte utilizada é o rizoma. O principal constituinte ativo são os curcuminoides. O principal curcuminoide é a curcumina. Também nós temos como importante aqui as lactonas sesquiterpênicas, como a turmerona e a arturmerona. O tropismo do açafrão na terra, como a gente já sabe, é pelo sistema imunológico, uma planta antialérgica, imunomoduladora. O sistema circulatório, para regularizar as taxas de colesterol, e também o sistema endócrino. As principais indicações terapêuticas do açafrão, da cúrcuma longa, são processos inflamatórios e alérgicos em geral, doença coronariana, hipertensão arterial, ela vai proteger, vai prevenir os danos causados pela hipertensão arterial, miocardiopatia hipertrófica, coração crescido, dizendo de uma forma bem simples, aterosclerose, ela vai prevenir a aterosclerose, vai prevenir a formação de placas de gordura ali nos vasos sanguíneos, e também ela é muito usada nas dislipidemias, para o controle do colesterol. No sistema cardiocirculatório, a cúrcuma ela vai ter uma ação antitrombótica, antiagregante plaquetária, discretamente hipotensora. Não é uma planta para ser usada para reduzir a pressão arterial, tá? Tem plantas que vão ser especificamente para essa finalidade. Hipolipemiante, para controlar as taxas de colesterol. Previne e atenua a isquemia, a necrose e a hipertrofia miocárdica. Vai prevenir e diminuir a isquemia, que é a falta ali, começar a falar o oxigênio, a deficiência de oxigênio, necrose, e também previne e atenua, reduz a hipertrofia miocárdica, os danos provocados também. E mantém a homeostase do cálcio. Esses são os usos aí para o sistema circulatório, as ações para o sistema cardiocirculatório, que é o que nós estamos estudando. Como é que a gente pode estar usando o açafrão da terra para essa finalidade
de tratar problemas oriundos aí que estão presentes, que possam estar presentes no sistema cardiocirculatório, cardiovascular. Bom, existem várias formas de usar, né? A forma de droga vegetal, uma cápsula de 350 a 400 mg ou uma colher de café do pó 1 a 2 vezes ao dia, pode chegar até 3 vezes ao dia, tá, gente? Ou 1,5 a 3 gramas por dia. O uso pediátrico é de uma colher de café do pó na comida 1 a 3 vezes ao dia. Pode ser também usada a decocção, 1,5 gramas em 150 ml, 2 vezes ao dia, tá certo? O uso pediátrico, você vai fazer essa dose com essa quantidade para o adulto, mas para a criança você só vai dar 5 ml por quilo por dia e 2 a 3 vezes ao dia. Pode ser usado também a tintura, 1 a 3 gotas por quilo por dia e 2 a 3 vezes ao dia. O uso pediátrico, como a gente está considerando o peso da mesma forma, certo? Tem também o uso do extrato seco, uso oral 80 a 160 mg ao dia, feito desta forma, em 2 a 4 vezes ao dia, ou 100 a 120 mg por dia, dessa outra forma, 2 vezes ao dia. Pode ser usado também o extrato seco etílico, com 75 a 85% de curcuminoides, né, padronização. Uso oral de uma cápsula de 670 mg, 3 vezes ao dia após as refeições. Esse uso aqui, né, é o que eu prefiro mais. Quanto às advertências, são as mesmas para todas as plantas que a gente já vem vendo. Quanto às interações medicamentosas, o açafrão ele é incompatível com a planta Aconitum, né? As plantas do gênero Aconitum. Evitar o uso concomitante do açafrão com anticoagulantes e anti-inflamatórios, pois pode aumentar o risco de sangramentos. Pode diminuir a ação de imunossupressores quando usados concomitantemente. Nos casos de sinusite, é interessante associar o uso de açafrão com batata infalível. Nos casos de rinite, vocês podem associar com sabugueiro, eucalipto ou guar. Quanto aos efeitos colaterais de toxicidade, não usar em crianças menores de 2 anos, exceto de forma diluída. Se você usa anticoagulante, não use açafrão, tá certo? Porque ele pode provocar hemorragias. Em doses elevadas, ele também pode provocar hemorragias. O açafrão não pode ser usado em pessoas que têm cálculos na vesícula, né? A famosa pedra na vesícula. Ou então, se a pessoa tem alguma doença hemorrágica, porque o açafrão ele pode aumentar essa hemorragia. Ele pode ser um gatilho para que essa hemorragia ocorra também. Em doses elevadas pode aumentar a secreção gástrica e agravar quadros de doença péptica, mas estudos mais atuais vão mostrar que o uso da cúrcuma longa na dose adequada, na verdade, trata as úlceras no estômago. A próxima planta é a Vitis vinifera, a uva. A parte principal que a gente usa, gente, são as sementes da uva. Mas as folhas também podem ser usadas, os frutos, principalmente a casquinha do fruto. Tá? Então, mas o uso principal são as sementes. Nas folhas nós temos como princípio ativo os derivados polifenólicos, né, as antocianidinas, o resveratrol, os flavonoides, né, 4 a 5%, o rutosídeo, quercetina e camferol. Nas sementes nós temos que elas são bem ricas em resveratrol, bem interessante mesmo para a saúde do sistema cardiovascular. O tropismo é o sistema circulatório, as principais indicações terapêuticas são dislipidemias, né, no controle das taxas de colesterol, doença coronariana, aterosclerose, insuficiência venosa crônica, né, as varizes, por exemplo, e também tratamento de hemorroidas. É uma planta muito utilizada. As ações terapêuticas no sistema cardiovascular, o cardiocirculatório, são vasodilatadora, né, a antocianidina ela é inibidora da enzima conversora de angiotensina. Tá? Então, tem uma atividade vasodilatadora. Não é uma planta muito interessante para ser usada em seres humanos para baixar a pressão. Nós temos plantas melhores com essa finalidade, mas sim, tem uma ação vasodilatadora. Tem uma ação também cardiotônica, né? Aumentar a força de contração do coração, é um tônico para o coração, antiagregante plaquetária, hipolipemiante, para controlar as taxas de colesterol, e antioxidante. Como é que a gente pode estar usando? Principalmente as sementes da uva, né? Ou também as folhas, que são ricas, como a gente viu. Vou só voltar aqui, ó. As folhas elas vão ser ricas em derivados polifenólicos, né, como as antocianidinas e o resveratrol, e também vai ser rica em flavonoides, em 4 a 5%, né, a gente vai ter a presença do rutosídeo, quercetina e camferol, que são flavonoides.
Repito, o uso principal é das sementes, mas as folhas também podem ser usadas, né? A gente pode usar na forma de tintura, 1 a 3 gotas por quilo por dia em 3 vezes, 3 vezes por dia, diluído em água. A tintura sempre é diluída em água, vocês já sabem. A droga vegetal em cápsulas, pode ser da semente, a droga vegetal, a semente ela em pó. Uso oral, uma cápsula de 400 mg, 1 a 2 vezes ao dia, é uma boa dosagem. Ou pode ser também, né, pode ser usada a planta na forma de extrato seco padronizado, no mínimo 60% de proantocianidinas, uso oral de 100 a 300 mg ao dia, 3 vezes ao dia. Quanto às advertências, são as mesmas para qualquer planta, as interações medicamentosas não há relatos na literatura, e sobre os efeitos colaterais de toxicidade, estudos toxicológicos experimentais crônicos, né, de 6 meses, mostraram alta segurança do uso da antocianidina da uva, isso sem evidência alguma de efeitos tóxicos e mutagênicos. Próxima planta é a Crataegus, né, ripidófila, Crataegus ripidófila, conhecida como Crataegus ou espinheiro alvar, né. A parte utilizada do Crataegus são as folhas, tá certo? Quanto aos princípios ativos, nós temos como principais os flavonoides, né, 2%, sendo de vitexina, isovitexina e rutina. Temos também a presença de proantocianidinas, 2%. As catequinas também são princípios ativos, né? É um princípio ativo bem interessante também presente nas folhas de Crataegus. É uma planta que tem tropismo pelo sistema circulatório. As principais indicações terapêuticas dela são alterações cardíacas funcionais ou lesionais, angina estável, que é aquela dor no peito estável, dislipidemias, né, controle do colesterol, hipertensão arterial leve, uma planta usada para tratar hipertensão, insuficiência cardíaca leve a moderada, é a planta mais usada, né, o fitoterápico mais usado para tratar insuficiência cardíaca leve a moderada, claro que com acompanhamento médico. Também é usada para tratar insônia e ansiedade leve. As ações terapêuticas no sistema circulatório cardiovascular são vasodilatadora, por isso que vai reduzir a pressão, atividade hipotensora, né, somente nos hipertensos, isso é bem interessante, só vai reduzir a pressão nos pacientes hipertensos. Tem uma atividade cardiotônica, óbvio, a Crataegus é a principal planta para tratar insuficiência cardíaca, então tem que ter uma atividade cardiotônica mesmo. Cronotrópica negativa, antiarrítmica, é uma planta usada para tratar determinados tipos de arritmia também. É uma planta vasodilatadora coronariana, aumentando o fluxo sanguíneo que vai irrigar o coração. É uma planta hipolipemiante, suave e venotônica. São várias funções positivas para o sistema cardiovascular. Como é que a gente pode estar usando Crataegus? A tintura, né, gente, 1 a 3 gotas por quilo por dia em 2 a 3 vezes ao dia, ou extrato seco em cápsulas, extrato seco padronizado em cápsulas. Uso oral de 900 mg 2 vezes ao dia. Quanto às advertências, são as mesmas para qualquer planta. Quanto às interações medicamentosas, pode ser usada em conjunto com digitálico sem riscos de toxicidade. O uso concomitante com antihipertensivos e nitratos pode aumentar o risco de hipotensão arterial. Então, se a pessoa já faz uso de um remédio para baixar a pressão, né, não deve usar junto com a Crataegus, que pode baixar demais a pressão. Ou o uso também com nitrato pode aumentar esse risco de baixar a pressão demais. Nitrato, por exemplo, nós temos uma boa concentração de nitratos na beterraba, né? É uma planta que a gente usa muito para baixar a pressão, o suco medicinal de beterraba. Então, se você usar beterraba com Crataegus, pode ser que a pressão baixe demais. Evitar a associação com sildenafila. Pode aumentar o risco de sangramento associado a antiagregantes plaquetários, então não é interessante usar com medicamentos anticoagulantes, antiagregantes plaquetários. Pode potencializar o efeito de antiarrítmicos, então se a pessoa já faz uso de algum medicamento para arritmia, tem que ter muito cuidado, né, porque pode potencializar esse efeito, e não associar com casaprida. Quanto aos efeitos colaterais de toxicidade, pode causar sonolência, sendo usado como sedativo em associação com passiflora, né, com Salix, principalmente Salix alba. É comum usar o Crataegus para tratamento da ansiedade junto com a passiflora e o Salix alba. Evitar nos pacientes que sofrem de úlceras gástricas e gastrites, em dose elevada pode causar sonolência e enxaqueca, superdosagens e intoxicações podem levar a depressão respiratória e bradicardia acentuada.
Claro, tem que usar, todas as plantas têm que ser usadas na dose correta. Em alguns estudos clínicos foram observadas náuseas, fadiga, suores e eritema cutâneo. A próxima planta é o alecrim, é o Rosmarinus officinalis, nome científico. A parte utilizada são as folhas e sumidades floridas. Você pode usar tanto as folhas quanto as sumidades floridas. Os principais componentes ativos, né, as substâncias ativas, são os óleos essenciais, que você vai encontrar aí pineno, cânfora, acetato de bornila, borneol, cineol e canfeno. E também nós temos como componente importante do alecrim os ácidos orgânicos, né, o ácido café. É uma planta que tem tropismo pelo sistema circulatório e também pelo sistema digestório. Vamos ver aqui os efeitos, as principais indicações terapêuticas do alecrim. Ele é usado na hipertensão arterial leve, tá certo? Ele vai reduzir, tem a tendência de reduzir um pouquinho a pressão arterial se a pressão estiver alta. Se a pressão estiver baixa, ele tende a aumentar. Ele é bem interessante nesse sentido. Mas, de forma geral, ele é usado na hipertensão arterial leve, insuficiência cardíaca leve e flatulência. Vamos ver aqui, ó. As ações terapêuticas no sistema circulatório são tônica circulatória, inespecífica, reguladora da pressão arterial, inotrópica positiva e vasodilatadora coronariana, aumentando o fluxo sanguíneo para o coração, para que vai nutrir o coração. Já no sistema digestório, o alecrim é uma planta hepatoprotetora, colagoga, colerética, eupéptica, anti-hemorroidária, né, pode ser usada no tratamento da hemorroida, e carminativa, tratamento de gases. O alecrim também é interessante no tratamento de gases. Né? Mas como o nosso foco é o uso no sistema cardiovascular, né, vamos focar no sistema cardiovascular. Como é que a gente pode estar usando o alecrim? Tintura, 1 a 3 gotas por quilo por dia, em 2 a 3 vezes ao dia. Ou a infusão de 1 grama em 150 ml, de 2 a 3 vezes ao dia. As advertências são as mesmas para todas as plantas. Quanto às interações medicamentosas, não há relatos na literatura. Quanto aos efeitos colaterais de toxicidade, pode alterar o sono se usado à noite, antes de dormir. É uma planta que, inclusive, é usada também para tratar depressão, né? Ela aumenta o foco, melhora a concentração, principalmente o óleo essencial de alecrim, muito usado com essas finalidades. Então, não é interessante usar o alecrim à noite, porque pode dificultar o sono. Usar com cuidado em pacientes hipertensos, tá? Embora a sua ação hipertensora seja muito mais evidente nos hipotensos do que nos normotensos. Tá uma contraindicação relativa em pacientes diabéticos, porque pode provocar hiperglicemia, e pacientes com adenomas prostáticos. Se tiver problema na próstata, não é interessante estar usando o alecrim. Pode diminuir o limiar convulsógeno em pacientes epilépticos, por conta da cânfora. E dermatite e fotossensibilidade podem ocorrer em pacientes mais sensíveis. A próxima planta é o Aesculus hipocastano, a famosa castanha da Índia. A parte que a gente usa da castanha da Índia são as sementes secas, somente na forma de pó, as sementes secas. Os constituintes ativos presentes, os principais presentes na castanha da Índia são os flavonoides, né? A quercetina, o camferol, a esculina e a rutina. Nós temos a presença também de cumarinas, principalmente a fraxina, mas o que a gente tem de mais importante de princípio ativo são as saponinas triterpênicas, a ecina, né? A ecina e a aecina. Temos também aqui a presença de proantocianidina A2. É uma planta que tem tropismo pelo sistema circulatório e ela é usada para tratar principalmente insuficiências venosas periféricas, né? As varizes, as hemorroidas e a questão da fragilidade capilar. No sistema circulatório cardiovascular, ela tem uma ação tônica da circulação venosa e capilar, tem uma ação adstringente, anti-hemorrágica, tá? Anti-inflamatória nas flebites e hemorroidas. A gente sabe que uma das melhores plantas para tratar flebites é a castanha da Índia, né? Tem a amamelis também e tem a babosa. São plantas muito boas para tratar flebites. Alivia a sensação de cansaço, peso e dor nas pernas causadas pela diminuição do retorno venoso e edema.
E a planta vasodilatadora coronariana suave. Então, a castanha da Índia é muito interessante para tratar varizes, para tratar hemorroides, para tratar flebites. Bom, como é que a gente pode estar usando a castanha da Índia? A gente pode estar usando na forma de extrato etanólico seco padronizado, em cápsulas ou comprimidos, uso oral de 250 a 312 mg ao dia, em 2 a 3 vezes ao dia, equivalente a 100 a 150 mg de essina. Ou 200 mg, 2 a 3 vezes ao dia, equivalente a de 100 a 150 mg de essina. Dosagemzinha pequena, gente, 250 mg por dia, ou 250 a 312 mg por dia, ou 200 mg por dia, certo? Que deveria ser a essina. A tintura também pode ser feita, e a gente usa da seguinte forma: 1 a 3 gotas por quilo por dia, em 2 a 3 vezes ao dia. O uso pediátrico é da mesma forma, já que a gente está considerando o peso. Pode ser feito também um gel com 2% de essina. Uso tópico, uso na pele, claramente, e pode ser aplicado o gel no local 2 a 3 vezes ao dia. Está fazendo creme também. Quanto às advertências, são as mesmas para todas as plantas. Quanto às interações medicamentosas, é interessante, gente, usar a castanha da Índia com a amamelis. São duas plantas que vão se combinar muito bem para tratamento de varizes, para tratamento de flebite, para o tratamento de hemorroidas. São plantas que se combinam, que se complementam. Castanha da Índia, amamelis, a centelha asiática também, certo? Risco muito aumentado de sangramento se associado a anticoagulantes ou AS. Então, se você está fazendo uso de anticoagulante, não use de forma alguma a castanha da Índia, ou mesmo o AS. Evitar associações com sais alcalinos, ferro e iodo, pois interferem na sua absorção. Nas formulações de oral por varizes e hemorroidas, sempre associar com a vitamina C para potencializar o seu efeito. Bacana associar estas plantas, centelha asiática, amamelis, castanha da Índia, com a vitamina C para potencializar o efeito. Nunca usar juntamente com drogas nefrotóxicas. Quanto aos efeitos colaterais de toxicidade, não deve ser usado por crianças até 7 anos de idade, em que são mais frequentes os casos de alergia, os casos de hipersensibilidade. É interessante usar de 7 anos para lá, a partir de 7 anos. Altas doses podem provocar vômitos, gastrite, sede excessiva, eritema facial, distúrbios visuais, alterações de consciência, urticária, espasmos musculares e hipersensibilidade. Então, tem que ser usado na dosagem certa. Sangramentos e equimoses podem ocorrer devido à atividade antitrombótica da esculina, que é uma hidroxicumarina. A hepatotoxicidade e a nefrotoxicidade somente ocorrem em casos de intoxicação em uso com doses inadequadas. Em doses muito elevadas, a essina pode agravar problemas nos rins, as nefropatias pré-existentes, sendo descritos 2 casos na literatura. Então, se você tem problema nos rins, não deve usar a castanha da Índia. Os frutos, as folhas e as cascas mais velhas são tóxicos e podem conferir à urina uma cor avermelhada. Isso é muito importante. Se você tem problema nos rins, você jamais deve usar a castanha da Índia. Evitar qualquer preparação de uso parenteral, pois pode trazer muitos efeitos colaterais graves, principalmente danos hepáticos, renais e à medula óssea, além de hemólise. O pólen desta planta pode causar febre do feno. Então, tem que ser usada com muita cautela. A próxima planta é a Olea europeia, a famosa oliveira. As partes que a gente usa da oliveira são as folhas. Nós temos como principais constituintes ativos, princípios ativos, os oleuropeosídeos, como a oleuropeína, e também o verbascosídeo. Difícil os nomes dos princípios ativos, não é mesmo? Bom, é uma planta que tem tropismo pelo sistema circulatório e a oliveira tem como principais indicações terapêuticas a hipertensão arterial leve, insuficiência cardíaca leve, também as dislipidemias, na redução do controle do colesterol, na doença coronariana, também nas arritmias e edema por retenção hídrica. É uma planta que vai ajudar aí com o seu efeito, um leve efeito diurético. No sistema circulatório, ela vai atuar
de forma antihipertensiva leve, reduzindo a pressão arterial e tanto a hipertensão leve quanto a moderada e também controlando as taxas de colesterol, né, como hipolipemiante. Como é que a gente pode estar usando a oliveira? Na forma de tintura, 1 a 3 gotas por quilo por dia, em 3 vezes ao dia diluída em água. Tintura sempre é usada diluída em água, jamais a gente usa a tintura pura. A infusão, né, também pode ser usada de 1,5 gramas em 150 ml de água 3 a 4 vezes ao dia. Né? Ou 5 gramas das folhas secas, né? Ou 10 gramas das folhas frescas em 150 ml de água duas vezes ao dia, ou até 5 gramas das folhas secas. Ou a droga vegetal, né? Uso oral, 275 mg, 3 a 5 vezes ao dia, ou 210 a 14 mg, 3 vezes ao dia. Quanto às advertências, como o oleuropeosídeo é instável, devem-se usar sempre as folhas frescas ou extratos estabilizados, certo? Interessante, né? Essa dica que o material da Farmácia da Natureza nos coloca. Devem usar sempre folhas frescas. Aqui a gente viu a dosagem de 5 gramas das folhas secas. Né? Se for a folha fresca, então, a gente usa 10 gramas em 150 ml de água, 2 vezes ao dia. Ah, mas eu não estou conseguindo achar as folhas frescas. Então é interessante usar os extratos estabilizados, já que o princípio ativo aqui, bem importante, ele é instável. Quanto às interações medicamentosas não há dados na literatura, quanto aos efeitos colaterais de toxicidade da oliveira, né? Evitar em caso de obstrução das vias biliares. Evitar se você tiver, por exemplo, pedra na vesícula, vulgarmente dizendo. Próxima planta é o alho sativum, né? Nome científico alho sativa. A parte que a gente usa são os bulbos. O tropismo é pelo sistema circulatório. As principais indicações terapêuticas do alho são na trombose, no tratamento da trombose, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, que é alteração para elevação do colesterol, nas taxas de colesterol, e aterosclerose. Alteração das taxas de colesterol de forma negativa, tá, gente? O tratamento também da aterosclerose, o alho, ele é muito utilizado. Evitar a formação de placas de gordura nos vasos sanguíneos. No sistema circulatório, podemos observar que o alho ele vai atuar como hipotensor, reduzindo a pressão por ação vasodilatadora, hipolipemiante, controlando melhor as taxas de colesterol, né? Ele vai aumentar a fração de HDL colesterol, que é o colesterol bom. Ele também é antiagregante plaquetário, impedindo aí a formação de possíveis trombos que possam estar obstruindo os vasos sanguíneos. Né? Gente, o que acontece na coagulação é que ela tem que sempre estar equilibrada. Né? Sempre está equilibrada. Também o alho ele vai aumentar a atividade fibrinolítica. É um analgésico na angina, na dor no peito, no desconforto no peito. Efeito bradicardizante, redução da frequência cardíaca. Anti-ateromatoso, vai evitar a formação de placas ali nos vasos sanguíneos, de placas de gordura junto com cálcio. E ele também vai prevenir a arteriosclerose, que é o enrijecimento das artérias pelo envelhecimento, né, pela oxidação dessas artérias, dessas arteríolas. Então, é uma planta muito interessante para reduzir a pressão, para controlar o colesterol. Como é que a gente pode estar usando o alho? Na forma de tintura, 1 a 3 gotas por quilo por dia e 2 a 3 vezes ao dia. Na forma de alcoolatura, a alcoolatura utiliza a planta fresca, né, gente? 1 a 2 ml diluídos em água, 2 vezes ao dia. O óleo volátil em cápsulas, 2 a 5 mg ao dia. Dosagem bem pequena, tá, gente? Do óleo volátil em cápsulas, de 2 a 5 mg ao dia. Droga vegetal, de 0,4 a 1,2 gramas ao dia. Pode ser um pouquinho superior a isso, tá? Pode chegar a 3 gramas por dia. Já o uso pediátrico é de 900 mg por dia. O extrato fluido também pode ser utilizado.
Uso oral, 1 a 2 ml diluídos em água 2 vezes ao dia, e pode ser o alho fresco também. Como eu falei para vocês, ó, o alho fresco ele pode ser usado 3 gramas ao dia, até 4 gramas ao dia a gente pode chegar. Já o uso pediátrico de 2 a 4 gramas ao dia. Gente, a droga vegetal, só para não confundir vocês, é o alho em pó seco, né? O alho seco em pó. Ele sendo em pó, 0,4 a 1,2 gramas ao dia, uso oral. Uso pediátrico, 900 mg ao dia, uma dosezinha menor. Já fresco, como tem muita água, pode ser uma quantidade maior, até 4 gramas ao dia para o adulto, e para a criança é interessante 2 gramas ao dia. Quanto às advertências, não tem nenhuma fora as que a gente já sempre indica. As interações medicamentosas, né? Pode potencializar a ação antiagregante plaquetária ou anticoagulante de vários medicamentos. Então, se você usa um anticoagulante, um antiagregante plaquetário, você não pode estar usando o alho conjuntamente. Não pode, tá? Pode provocar hipotensão em pacientes que já fazem uso de antihipertensivo, claro. Se a pessoa já faz uso de antihipertensivo, se ela começar a fazer uso do alho diariamente na forma de tratamento, é claro que essa pressão ela pode baixar demais, então tem que ter um controle. Interromper o uso 1 semana antes de procedimentos invasivos ou cirurgias pelo risco de sangramento. A gente recomenda deixar de usar o alho de forma medicinal 10 dias antes e 10 dias depois de cirurgias. Quanto aos efeitos colaterais de toxicidade, pode causar odor de alho na respiração e também na pele, né? Até no suor, cheiro de alho. Em altas doses pode provocar náusea, irritação gástrica e esofágica. Reações alérgicas foram relatadas principalmente na forma de erupções cutâneas e dermatites. O uso externo por tempo prolongado pode causar irritações e fotossensibilidade. O uso crônico em doses excessivas de alho resulta na diminuição da produção de hemoglobina e lise dos eritrócitos. Não pode usar em doses excessivas e de forma crônica, claro. Pode causar leucocitose transitória e benigna. A próxima planta é a bicha orellana, que a gente conhece como urucum. Planta muito interessante para o sistema cardiovascular, muito interessante mesmo. A parte que a gente usa são essas sementinhas aqui vermelhas. Tá? Como princípios ativos principais, nós temos nas sementes flavonoides, a pigenina e a luteolina, e também o beta-caroteno. Temos também pigmentos, carotenoides, como principalmente a bichinha, 80%. Nas folhas nós temos outros componentes ativos, como flavonoides, tá? A pigenina e a hipoaletina e óleos essenciais interessantes. A parte que a gente usa mais são as sementes. Tá? É uma planta que tem tropismo para o sistema circulatório e endócrino, e as principais indicações terapêuticas são para tratar dislipidemias, melhorar as taxas de colesterol, também no tratamento da aterosclerose, impedindo a formação de placas de gordura nos vasos sanguíneos. Também é usada na hipertensão arterial, tratamento coadjuvante da hipertensão arterial, e os danos que a hipertensão arterial podem causar no futuro. Então, é uma planta bem interessante nesse caso. E também nos casos de hipovitaminose A, deficiência de vitamina A. É uma planta muito rica em carotenoides, em beta-caroteno, que vão ser usados ali para a fabricação da vitamina A. Em relação às ações terapêuticas, no sistema circulatório, as sementes de urucum vão ter ação cardiotônica, hipotensora, hipocolesterolemiante, baixar o colesterol, melhorar as taxas de colesterol, reduzir a pressão e também a atividade antiarrítmica nas arritmias funcionais, principalmente aquelas com palpitações. Certo? Como é que a gente pode estar usando o urucum, as sementes de urucum? Na forma de tintura, 1 a 3 gotas por quilo por dia, em 3 vezes ao dia. Ou na forma de maceração, uso oral, 1 grama, ou de 40 a 50 sementes, ou uma colher de café das sementes, 150 ml de água. É mais fácil usar assim, gente? Uma colher de café das sementes em 150 ml de água, você macera, você fricciona ali, um pilãozinho, deixa em maceração por 12 horas, tá? E aí você coa e toma em jejum. Forma bem bacana de estar usando e aproveitando dos benefícios desta planta.
Fácil. Uma colher de café, 150 ml de água, deixa em maceração por 12 horas, tritura ali, né? Fricciona no fundo do recipiente, que você tá ali colocando a semente com água, e espera 12 horas, coa e toma em jejum. Quanto às advertências, a dose máxima diária de bexiga é 0,06 mg por quilo, pode levar a hiperglicemia, pode aumentar a glicemia, então tem que ter cuidado aí pacientes diabéticos, mas usando na dose adequada, isso aqui não acontece. Quanto às interações medicamentosas, nas dislipidemias é interessante associar sementes de urucum com alcachofra, Acinarius collinus. A associação com hipoglicemiantes orais pode desencadear hipoglicemia, tá certo? Em relação aos efeitos colaterais de toxicidade, a casca do fruto pode induzir efeitos tóxicos no pâncreas e no fígado. Então, que a gente usa só a semente. Tá, gente? E isso aqui, ó, em relação à casca do fruto, né, esses efeitos tóxicos no pâncreas e no fígado são acompanhados de variação nos níveis de glicose. Há um caso descrito de anafilaxia na literatura. Então, a parte que a gente usa é as sementes na dosezinha certa. Tá certo? A próxima planta é o Pinus pinaster. O famoso pinheiro bravo, Pinus pinaster. A parte usada do pinheiro bravo são as cascas. Os principais princípios ativos, né, os componentes ativos são as procianidinas, a catequina e a epicatequina. É uma planta, o espinheiro bravo tem tropismo pelo sistema circulatório. As principais indicações do espinheiro bravo são doença coronariana, aterosclerose, hipertensão arterial, insuficiência venosa crônica, varizes, né, diabetes mellitus e profilaxia de trombose venosa profunda. Prevenção aí de trombose venosa profunda. Em relação ao sistema circulatório, mais especificamente, o nosso pinheiro bravo ele vai ter uma ação vasodilatadora, para aumentar o óxido nítrico, venotônica e antiagregante plaquetário. Vasodilatadora, melhorando, né, reduzindo a hipertensão arterial, reduzindo a pressão arterial. Venotônica, para os casos de tratamento de varizes, vai ser interessante. E antiagregante plaquetária para prevenir a trombose venosa profunda. Esse é o nosso pinheiro bravo. Vou tudo aqui para vocês verem. Então, como é que a gente pode usar o pinheiro bravo? Na forma de extrato seco padronizado, né, que é conhecido como piquenogenol. Uso diário de 100 a 200 mg ao dia para uso breve de até uma semana, certo? 100 a 200 mg ao dia, no máximo uma semana. De 20 a 100 mg por dia para uso prolongado, uma dosezinha menor, né? E aí o uso é conforme a bula, se for nessa dosagem de 20 a 100 mg ao dia. Ou 100 mg 3 vezes por dia por 60 dias. Quanto às advertências, são as mesmas para as demais plantas, não é recomendado para gestantes e também não é recomendado para lactantes. Quanto às interações medicamentosas, não há descrição na literatura. Quanto aos efeitos colaterais de toxicidade, é classificado pela FDA como GRAS, ou seja, ele é seguro. Pode causar algum desconforto gastrointestinal, tontura, cefaleia, que é dor de cabeça, e náusea. Próxima planta é a Mammelis virginiana, o pá perfeito da castanha da Índia. A Mammelis, a gente usa as folhas da Mammelis, olha só, a gente usa as folhas. Os principais constituintes químicos ou princípios ativos são os flavonoides, né, o quercetol, camferol, micetina, astragalina e também os taninos. Os taninos da Mammelis. Tem o tropismo pelo sistema circulatório e as principais indicações terapêuticas são os processos inflamatórios locais, hemorroides e tromboses venosas. No caso, tromboses venosas também é usado. As ações terapêuticas no sistema circulatório são hemostática, venotônica, ajudando aí nas varizes, vasoconstritora periférica e redutora da permeabilidade capilar. Então, a planta também é usada nos casos de hemorroide. Olha, a atividade anti-inflamatória da Mammelis tem sido atribuída à presença de antocianidinas, contendo unidades flavan, como a catequina e a epicatequina. Como é que a gente pode estar usando a Mammelis? A decocção das cascas, uso externo, né, gente? Uso externo na pele,
3 a 6 gramas de 150 ml de água, fazer banho de assento 3 vezes ao dia, no caso de hemorroidas. Pode ser usada também a pomada ou creme, contendo 10 a 20%, né? Aqui nessa parte usada são as folhas. Uso externo aplicado na área afetada de 2 a 4 vezes ao dia. Ou a gente pode estar fazendo uso da tintura a 10% das folhas. Então veja que as cascas não podem ser ingeridas, né? Assim como óbvio, a pomada ou creme não deve ser ingerida, mas a tintura, no caso, pode ser. A tintura a 10%, uso interno, em diluições decimais, né? 1 gota por quilo por dia, 2 a 3 vezes ao dia. A tintura a 10% das folhas para uso interno. Quanto às advertências, são as mesmas, não pode usar em lactantes também. Interações medicamentosas, reduz a absorção de sais de ferro por conta dos taninos. Gente, os taninos eles vão dificultar a absorção de ferro, eles vão dificultar a absorção de proteínas. Então, é importante fazer o uso de plantas ricas em taninos com muito cuidado, certo? O tanino ele é um antinutriente, certo? Se você ficar usando muito, você pode ficar desnutrido. Quanto às interações medicamentosas também, a planta aqui antagoniza a ação de anticoagulantes. Então, não é uma planta para ser usada com anticoagulantes. Claro, está usando anticoagulante, não usa amamelis. Quanto aos efeitos colaterais e toxicidade, pode causar sedação, salivação, irritação gástrica e obstipação intestinal. Pode causar hepatotoxicidade em doses elevadas pela ação cinética dos taninos e do safrol. Então, usar sempre na dose certa. E aqui nós temos outras plantas que também podem ser úteis no sistema circulatório, como a Acinales colimus, né, a alcachofra para ajudar a controlar as taxas de colesterol, a Alpinia speciosa, né, a Alpinia zerumbete também, que pode ser usada para tratamento da ansiedade leve, da insônia, a hipertensão arterial também. Plectranthus barbatus, o famoso boldo brasileiro, pode ser usado para tratar a hipotensão, né, ele vai aumentar a pressão. É uma planta que aumenta a pressão. Polygonum hydropiper, a famosa erva de bicho, também pode ser usada para tratar hemorroides. Eu tinha esquecido dessa planta já. A erva de bicho para tratar hemorroides. Pode ser usada também a imbaúba para tratar hipertensão arterial, né? E também a insuficiência cardíaca. É uma planta que tende a reduzir a pressão, a imbaúba. Muito conhecida tradicionalmente para controlar a pressão e também nos casos de insuficiência cardíaca. Gente, não esqueçam que além desse material, vocês têm os documentos da Anvisa, aos quais vocês podem estar consultando sobre o efeito das plantas medicinais, né? Qual a dose correta, as contraindicações, ou seja, quem não pode usar, as advertências ou efeitos adversos, enfim, todos os dados que vocês precisam saber para fazer um tratamento de fato seguro. Esses documentos da Anvisa são o Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira de 2011, o Memento Fitoterápico de 2016, o primeiro suplemento ao Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira de 2018, e nós temos também agora a segunda edição, né, do Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira de 2021. São documentos muito úteis que vão estar trazendo todas as informações que a gente gosta, que a gente precisa saber sobre as plantas, para que realmente elas sejam eficazes, né, efetivas e seguras. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Qualquer dúvida é só me procurar. Até a próxima.